Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos aqui no quarto vídeo que fala sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Um capítulo extremamente escatológico que trata acerca, na verdade é um sermão profético que fala sobre a destruição do templo, que fala sobre o princípio de dores, que fala sobre a grande tribulação, que fala sobre a vinda do Filho do Homem, que fala sobre a parábola da figueira e a restauração de Israel, e também uma exortação à vigilância, e que também ao final dela fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo. Então continue conosco, aperte os cintos, prepare o seu coração para ouvir a palavra bendita do nosso Deus. Amém? E nós paramos aqui no versículo 12, eu vou ler o último trecho que nós lemos, versículo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz assim, vou ler desde o 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Foi o nosso último vídeo, foi aquilo que nós mencionamos no nosso último vídeo. Agora no 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, versículo 13 e 14 é o que nós gostaríamos de destacar. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar do quê? Perseverar de todas essas mazelas aqui, desses sinais característicos da última geração, da última colheita, do tempo do fim, do tempo escatológico que nós cremos que estamos para adentrar, se já não estamos dentro dele. Então é muito interessante, olha só os sinais da vinda de Jesus, para a consumação do século, que foi o que os discípulos de Jesus pediram, que ninguém vos engane, que fala de engano, falsos cristos, promoção do engano sobre toda a terra, há guerras e rumores de guerra, fala também de nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. E tudo isso é colocado aqui no Evangelho de Mateus como princípio das dores, ou seja, ainda não é a plenitude dos juízos de Deus sobre a terra. Princípio de dores é o período de 3 anos e meio, antes dos grandes juízos de Deus sobre a terra, conhecido como a grande tribulação. O período da tribulação se divide em 2 períodos, que são 3 anos e meio, princípio de dores, e depois 3 anos e meio finais, que é a intensidade, a plenitude dos juízos de Deus, chamado de grande tribulação, que é um período mais terrível ainda, mencionado aqui também no Evangelho de Mateus capítulo 24. Então aqui fala de reino contra reino, fome, terremoto, que são os princípios de dores, fala de tribulação, de perseguição aos cristãos, morte, ódio, de todas as nações por causa do nome de Jesus, traições de todos os lados, levantamento de falsos profetas, multiplicação da iniquidade e o amor de muitos se esfriando. Ou seja, se nós perseverarmos, nos mantermos fiéis, diante de todos esses testes, essas provas de fogo, que ocorrerão nos tempos do fim, no tempo final. Se nós perseverarmos até o fim, fiéis ao Senhor, obedientes aos seus mandamentos, vivendo uma vida de fé e de esperança no retorno do Messias, Maranata, vem Senhor Jesus, crendo que Jesus está voltando, permanecendo fiel à voz de Cristo, à voz de Deus revelada na palavra de Deus, na guiança do Espírito Santo, na direção do Espírito de Deus, cheios do Senhor, cheios da graça, da glória de Deus, cheios da santidade do Senhor na nossa vida, vivendo uma vida séria com Deus, temente ao Senhor, perseverando em todo o tempo, louvando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo e não do lixo desse mundo, da sujeira desse mundo, desse multiplicar da iniquidade, não permitindo que o nosso coração se esfrie, como quase todos se esfriarão nesse tempo do fim. Se o nosso coração estiver conectado com a fonte do amor, flamejando nesse amor, nessa paixão por Jesus, nessa graça de Deus, nessa sabedoria do alto, nessa consagração, nessa santificação diante do Senhor,
se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Ou seja, a salvação é o resultado de uma vida consagrada, perseverante, de uma fé perseverante, de todos os santos, de todos aqueles que não são santos porque são perfeitos, ou porque são bonzinhos, ou porque são religiosos, ou porque fazem parte da igreja tal, ou da denominação tal, não. São aqueles santos para Deus, são aqueles que se consagram, que temem ao Senhor, que obedecem aos seus mandamentos, que confiam não na sua própria justiça, mas na graça de Deus, no sacrifício expiatório, substitutivo de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. São aqueles que se apropriam pela fé, são justificados por Deus através de Jesus, mediante a fé no Senhor. Esses que perseverarem até o fim, fiéis, leais ao Senhor, serão salvos. E depois no final, no 14, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho do reino? O evangelho do reino de Jesus, do reino que Jesus virá implantar sobre a terra, que é um outro período ao final da tribulação, princípio de dores, grande tribulação, período total chamado de tribulação. Quando fala de fim aqui, fala dessa grande última batalha antes da implantação do reino milenial, do reino de Cristo implantado, inserindo sobre a terra, que é o reino milenário, ou milênio, conhecido como milênio. Esse evangelho do reino, o evangelho do rei que virá implantar esse reino bendito. É por isso que Jesus diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A plenitude da vontade de Deus irá ser realizada, será plena, completa, neste período profético chamado milênio, reino milenar, reino milenial, que são 1000 anos proféticos onde Jesus reinará a partir de Sião, a partir de Jerusalém. Haverá um governo messiânico, porque a partir de Sião procederá toda a lei, todos virão diante de Jesus, se prostrarão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e esse evangelho será pregado a todo mundo. Quando fala todo mundo, fala todo mundo conhecido, todas as etnias, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todos ouvirão falar desse evangelho do reino, pregado pela igreja, agora na dispensação da graça, mas não só isso, também no período da tribulação, pelos 144.000 selados, que serão judeus consagrados pelo Senhor, homens e mulheres de Deus, de diversas tribos de Israel, um povo selecionado, um povo escolhido, não sabemos diretamente como será, mas serão 144.000 pessoas selecionadas a dedo por Deus, que serão cheios do Espírito Santo, e não só eles, os judeus, que forem cheios do Espírito Santo nesse período final, também juntamente irão pregar esse evangelho do reino, além da igreja, na dispensação da graça. A Bíblia fala dessa pregação do evangelho do reino de Deus também no período tribulacional. Então esse evangelho do reino do Messias que virá, do Messias Jesus de Nazaré, será testemunho entre todas as nações. E nações na Bíblia são etnias. Por exemplo, na Índia, que é um país geograficamente falando, uma nação, existem mais de 6.000 e poucas etnias, grupos étnicos, sociedades, pequenas sociedades formadas por língua, cultura, com seus costumes, usos e costumes. São pequenas etnias, pequenas nações dentro de uma grande nação, que é a nação da Índia. O Brasil tem 200 e poucas etnias. Então, de cada língua, povo, tribo e nação, a Bíblia diz lá em Apocalipse, nós vemos claramente, haverá pelo menos um representante no céu, que adorarão ao Cordeiro que venceu para todo sempre, a Jesus de Nazaré. Por isso, prega o evangelho, não o evangelho da mídia, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho da promoção do homem, mas o evangelho do reino de Deus. Que o seu clamor, a sua oração seja: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que você tem pregado esse evangelho, o evangelho do reino de Deus, da restauração de todas as coisas através de Jesus? Será que esse evangelho que tem sido destilado através dos teus lábios, da tua boca,
o evangelho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus? Será que você tem pregado a religião ou pregado realmente o evangelho do reino de Deus por todo o mundo, em todo lugar, em todo o ambiente que Deus te enviar, aonde a planta dos vossos pés pisar, que o evangelho do reino esteja ali, que os céus desçam sobre a terra através da sua vida cheia do Espírito Santo, representando Jesus, sendo o ministro da reconciliação, um homem, uma mulher de Deus, onde a glória de Deus, a graça de Deus será fluida, né? Será poderosa, será pujante, será gloriosa através da sua e da minha vida. Amém? E aí então virá o fim. Ou seja, os juízos, né, de Deus ali nesse período. Eu creio aqui, quando fala virá o fim, no sentido do fim desse período tribulacional e início desse reino milenial de Jesus sobre a terra, quando Jesus voltará com a sua noiva adornada, com cavalos brancos, né, vencendo e triunfando poderosamente pela sua palavra poderosa, a batalha tremenda que é a batalha do Armagedon, para implantar na terra o seu reino milenial. Essa é a nossa esperança, essa é a fé dos crentes. Não apenas subir com Jesus para a glória no arrebatamento, ou se você estiver morto, na ressurreição dos mortos, ser ressuscitado com Ele em glória, nesse dia glorioso do arrebatamento, da ressurreição dos santos, mas também reinando com Ele, vindo com Ele em glória e graça, com as hostes dos anjos, com os santos redimidos e restaurados, e com Jesus, o Rei dos Reis, implantando esse reino milenial, nesse período extraordinário da palavra de Deus. Amém? Então alegrem-se, prepare o seu coração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, esteja preparado. Prepare o seu coração, seja leal, persevere até o fim, para que você seja salvo, para que você seja recolhido em glória, para que você seja arrebatado, para que você, se morrer, ressuscite em glória, como um santo do Senhor Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Beijo do pastor Giovanni, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, a glória do Senhor faça diferença sobre você. Compartilhe esse vídeo, multiplique esse conhecimento escatológico e Maranata, vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Prepare-se, coloque a sua casa em dia, o seu coração em ordem, a sua vida diante do Senhor, porque Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus.